This will be a continuation of Isso será uma continuação do meu falar anterior com respeito a uma maneira prática de permanecer na videira. Esse é o centro da economia de Deus. Lembra da videira, a economia de Deus? Esse é o centro e queremos seguir no centro, queremos permanecer e queremos seguir com a maneira prática de fazer isso. Para começar, dessa vez eu gostaria de compartilhar na tela 4 porções que nos introduzirá em uma visão geral da nossa comunhão dessa vez. E eu tenho alguns versículos correspondentes. Então aqui estão algumas porções que eu gostaria de compartilhar com vocês e nos ajudará com o encargo dessa comunhão. A primeira porção é a seguinte: na restauração do Senhor, cada santo deve ser edificado com conhecimento pleno de Deus. Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei, olhem isso, esquecerei de teus filhos. Então isso afeta não somente nós, mas também nossos filhos. A segunda porção que eu gostaria de ler é a seguinte: a nossa capacidade de entender e interpretar as coisas espirituais desenvolverá quando tivermos esse conhecimento pleno. Jeremias capítulo 2, versículo 8. E isso eu diria que é chocante. Olha o que diz Jeremias: os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. O ponto principal aqui é que não estamos falando de incrédulos. Ele está falando do seu povo, os sacerdotes. E eles precisam da capacidade para interpretarem e entenderem as coisas espirituais. E isso desenvolve quando você tem o conhecimento pleno. De onde vem esse conhecimento? Você verá, vem da palavra com o Espírito. Número 3, esse conhecimento dá a unção, a maneira para falar conosco. Como podemos interpretar a unção? Precisamos desse conhecimento vivo que vem dessa pessoa e está corporificado nessa pessoa que é a palavra. Lembrem-se de João 1:1 e João 1:4. 1 João 2:27. E quanto a vós, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, e como ela vos ensinou, permanecei nele. Permanecei nele. Então você verá que o nosso permanecer nos introduz em um conhecimento vivo com respeito ao que está no coração de Deus e o que é contra a videira, a economia de Deus, o coração de Deus. A quarta porção, e logo tenho alguns versículos que gostaria de compartilhar com vocês. Essa quarta porção que engloba a essência dessa comunhão. A palavra é a corporificação do Deus triuno e também da sua vida, da sua luz e economia. Então a palavra é crucial. E aí temos João 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós,
Pedires o que quiserdes, e vos será feito. E vos será feito. Quando oramos segundo a sua vontade, então tudo o que pedimos vos será feito. Então, eu tinha uma ideia de compartilhar na tela esses versículos em Deuteronômio, mas acho que vou direcionar vocês a esses versículos. Eu espero que todos nós, durante essas comunhões que estamos tendo, possamos ter uma certa atitude, e é a seguinte. Olhem isso, Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. No versículo 6, há esse falar bem conhecido por Moisés, que é citado pelo Senhor nos Evangelhos. Deuteronômio 30, versículo 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, não só o teu coração, ouçam, e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma. Para quê? Para que vivas, Agora, esse é o versículo 6. Agora Deuteronômio 30, versículo 10. Se deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, se deres ouvidos à voz do Senhor, eu espero que possamos ter essa atitude em todas essas comunhões, não dar ouvidos à voz de um homem, mas o falar mesclado do homem com Deus, que é de fato a voz de Deus. O próximo versículo é Deuteronômio capítulo 30, versículos 11 ao 14. Nosso irmão Paulo cita esses versículos em Romanos capítulo 10. Mas vou além, no versículo 17. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, hoje te declaro, eu compartilhei sobre isso, não os detalhes, mas a essência com os universitários um tempo atrás. E diz o seguinte: e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires. Falar de maneira prática e para aplicar isso, o que são os outros deuses? Não estamos falando dos ídolos externos somente, mas que tal os internos? Nosso temperamento, nossa ambição, nosso orgulho, são deuses. Nossa emoção que não corresponde com o Espírito são deuses. Servimos, somos escravizados por eles. Eles estão relacionados com o nosso coração e relacionados a não dar ouvidos. Esse foi Deuteronômio 30, 17. Agora o versículo 19 e 20. Esses versículos me tocaram bastante. Está bem relacionado com a maneira prática de permanecer na videira. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Isso é bem parecido com o que disse Josué em Josué 24. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência. Tu e a tua descendência. As escolhas que tomamos afetam
a nossa descendência. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. E o versículo 20. Como escolhemos a vida? Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e apegando-te a Ele. Por quê? Pois disto depende a tua vida, não só a tua vida, mas também a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor prometeu dar a teus pais. Eu vou ler aqui a última parte. Para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Isso é uma promessa para nós hoje, os crentes neotestamentários. Mas há alguns pré-requisitos, alguns requisitos. Então eu compartilho esses versículos para a sua consideração. Então agora começamos a entrar na maneira prática que é totalmente relacionada com o nosso uma questão de entrar na palavra e permitir que a palavra permaneça em nós. Então, no meu fala anterior eu falei sobre João, então quero continuar. João tem 3 escritos. Ele tem o Evangelho de João, as epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, e também o Apocalipse. E todos estão relacionados a como a vida nos dá a maneira de permanecer na videira. Mas é como a vida, o que é a vida? O que é o Espírito? Então precisamos de uma maneira prática. Então a vida que falamos anteriormente, a vida de Deus em nós precisa crescer. E não só crescer, mas precisa espalhar, aumentar. Esse é um ponto gigante. Essa é a economia divina do agricultor. Lembre-se que eu mencionei o agricultor na mensagem anterior. O agricultor é um fazendeiro e a sua economia é produzir a videira ou produzir Cristo. Então essa vida é simples. E o irmão Lee até mesmo disse que é comum e simples. Sim, é complicada se tornamos assim, mas é bem simples. Os escritos de João são bem simples. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, nele estava a vida, e a vida era a luz. A luz. Então essa vida é bem simples nesse ponto de vista. Não há organização, não há dons, doutrinas. Não significa ensinamento, talentos naturais, planos ou atividades naturais. E se você observa em João 15, não se refere a ensinamentos, organização. Em João 15 é simplesmente a videira. E a videira cresce sem o ensinamento, sem a doutrina. Cresce por meio da vida. Somente por meio da vida. Então precisamos de uma visão. Precisamos ver essa visão. E essa visão resultará em algo. Anulará toda a nossa dependência, todo o nosso arranjo, nossa dependência em dons. Mas não é tão fácil viver essa vida simples, porque nascemos nesse ambiente onde precisamos ensinar, organizar, precisamos usar dons, precisamos tomar uma atitude, uma iniciativa. Uma característica relevante da árvore do conhecimento do bem e do mal
Era conhecer e fazer. Conhecer e fazer. A árvore da vida é simplesmente receber e desfrutar. Então, se você observa isso, você pode ver que essas coisas, organização, dons, tudo isso está no nosso sangue. Em algum momento, porque isso faz parte da nossa índole, eles surgirão. Então precisamos pedir ao Senhor pela sua misericórdia para que todos os nossos fazeres, planos, atividades possam ser totalmente anulados. E precisamos ver que Ele só deseja que o seu Filho seja a nossa vida e o nosso fruto. Então quero dizer algo sobre a palavra e frutificar, dar fruto. A palavra é concreta, já mencionei isso. É substancial, é concreta. Podemos tocá-la, podemos recebê-la, mas precisamos permitir que permaneça em nós. A condição para que a palavra permaneça em nós é que precisamos permanecer nele. A condição para a palavra permanecer em nós é que precisamos permanecer nele. E o resultado desse permanecer mútuo não é atividade, fazeres. O resultado desse permanecer mútuo é frutos. Dar frutos não é dons, ensinamento, arranjos. Não, isso não produz fruto, não gera fruto. O permanecer gera fruto. Se o ramo pudesse falar e você perguntasse ao ramo, você é capaz de gerar fruto, dar fruto? O ramo diria sim, mas eu não uso dons, não organizo, eu simplesmente recebo o fluir da vida interior da videira, a seiva da videira. É por isso que Ageu capítulo 1 diz, nos versículos 5 e 6, considerai o vosso passado, todo o nosso labor é colocado num saquitel furado, e laboramos, quando abrimos o saquitel para desfrutar o fruto do nosso labor, não há nada ali, porque tudo vazou pelos furos. Deixe tudo isso de lado, todo o nosso planejamento, nossas atividades, e simplesmente se apeguem a essa pessoa para vivê-lo, crescê-lo e produzi-lo. Um irmão na conferência para universitários, algumas semanas atrás, compartilhou isso. Precisamos vivê-lo, crescê-lo e produzi-lo. Então vamos ver a maneira prática de permanecer. Isso está em 1 João. 1 João 1:1 diz o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Aqui a palavra da vida se une com João 1:1 e 1:4. Nele estava a vida e João 1:1 nele, e ele era a palavra. Então João nas epístolas une tudo isso. Então a palavra da vida não pode ser separada da letra da palavra. Mas, contudo, a letra da palavra, se focamos na letra da palavra sem usar o nosso espírito, sem exercitar o nosso espírito, que é a realidade da vida, a letra se torna conhecimento. A letra mata, mas o espírito da vida. Esse é 2 Coríntios capítulo 3. Então temos a palavra da vida. E aí em 1 João 1:2 temos a vida que foi manifestada. Então temos a vida que foi manifestada. E aqui
vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, que estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida foi manifestada e vos anunciamos. Deixe-me abrir aqui na minha Bíblia. É mais fácil para mim. 1 João 1:2. E a vida se manifestou, e a nós a temos visto, e dela testificamos e vos anunciamos. Você sabia que você pode anunciar a vida eterna? Claro que você sabia. Mas anunciar não é um assunto de pregar, de ensinar, mas um assunto de exibir. Um assunto de exibir, expressar. Em outras palavras, é permitir que essa vida flua de nós. Não é pregar e ensinar. É um assunto de exibir, expressar. Então essa vida eterna, a vida eterna, não é nada mais que próprio Jesus Cristo. Então temos a palavra da vida, no versículo 1. No versículo 2, 1 João 1:2, a vida foi manifestada e vos anunciamos, te exibimos. Então a segunda maneira de permanecer é na comunhão dessa vida. Então a palavra anunciar aqui no versículo 2, também no versículo 3. Deixe-me ler o versículo 3. O qual temos visto e ouvido, anunciamos também a vós, para que vós também tenhais comunhão conosco. E de fato a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Esse anunciar significa estamos entregando algo, estamos dando algo. Aqui está meu marca-páginas, eu te mostro, mas agora estou te entregando, estou te dando. Então temos comunhão, e essa comunhão é que entregamos essa vida uns para os outros. E aí temos os versículos 4 e 5. No 1 João 1,4 diz: E vós escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. E o versículo 5 diz o seguinte: E a mensagem que temos ouvido dele e vos anunciamos é esta, que Deus é luz. Deus é luz. Considerem isso. Só Deus é luz. O resto são trevas. Deus é luz. Qualquer um de nós, ou todos nós, em algum momento, se não estamos conectados, não me importa quão bom seja, quão eloquente seja o nosso falar, se não estamos conectados com Deus, estamos em trevas. Deus é luz. E nele não há treva alguma. Então temos a vida foi manifestada, temos a comunhão, e agora temos a luz. Então, temos a vida, a comunhão dessa vida, e agora a luz. E aí vem a luz. Então você tem essas palavras-chave: palavra, vida, luz e Deus. No Evangelho de João, isso é objetivo, mas na epístola, essas palavras que estão em nós são subjetivas. Qualquer treva significa que algo está errado. Qualquer tipo de desligamento significa que algo está errado. Algo está errado. Então aqui eu continuo com 1 João 1,6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora, a luz brilha. Podemos ser enganados por Satanás em algum momento e sem nenhuma intenção mentimos, ou inconsciente estamos enganando outros por causa das trevas interior e por causa do nosso que não estamos conectados com Deus.
Mas outras vezes estamos conectados e temos comunhão, conversamos e não há treva alguma, não há nenhuma opacidade. Então outros são supridos porque estamos na luz. Sabem? Todos sabemos, quando alguém está na luz e vem até nós, sentimos paz, descanso, satisfação, sentimos uma serenidade, uma calma. Mas se estamos, se temos um questionamento quando alguém vem até nós para ter comunhão ou falar conosco, porque se ele nos infunde com questionamento ou a comunhão resulta em questionamento, então precisamos perguntar: será que isso foi na luz? E provavelmente devemos dizer, provavelmente não. Então a luz nos expõe, estamos nas trevas ou não? Quando percebemos que estamos nas trevas, então temos o quarto fator para permanecer. Isso é a purificação do sangue. Então no versículo 7, mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Se vamos a uma reunião e temos comunhão, naquela reunião em casa ou em outro lugar, é impossível ter comunhão em trevas. Podemos ter um contato externo, mas sem o fluir de vida interior não há uma comunhão verdadeira. Não há uma comunhão verdadeira. Novamente, repito, não me importa quão bom seja, quão eloquente, quão talentoso alguém seja, se essa pessoa não está andando na luz, em Deus, precisamos rejeitar essa comunhão. Mas à medida que estamos andando em Deus, estamos na luz, a luz expõe nossa verdadeira situação, precisamos do purificar do sangue, e o que vem depois é confissão. Então o sangue nos purifica, e aí voltamos à vida, temos mais vida. Então a maneira prática de permanecer, que você tem a vida foi manifestada, a comunhão, depois tem a luz, da luz tem a purificação do sangue, temos a atitude adequada, não devemos ser soltos, devemos ter uma atitude adequada quando confessamos, e o sangue nos purifica, e entraremos em mais vida, mais vida. Nossa atitude, temos uma atitude leve, louvado seja o Senhor pelo seu sangue. O sangue pode ser ineficaz, até mesmo inexistente, no mínimo ineficaz. Então não podemos ser soltos em nossa confissão. Não deveria fazer isso, amém, amém. Não. Devemos permitir que o Senhor nos purifique de fato e que isso seja nossa experiência. Isso nos leva a mais vida, mais comunhão, mais luz, mais sangue, confessamos e voltamos à vida. Um ciclo maravilhoso, maravilhoso esse ciclo. Então eu gostaria de dizer algo sobre 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É possível. É possível. E a nossa experiência testifica que isso acontece muitas vezes. No meu caso, todo o tempo. Pecamos. Não diga que você não tem pecado. Isso é uma decepção espiritual. A realidade é a seguinte, que todos nós temos pecado, o pecado em nós.
Então precisamos confessar esses pecados. Você pode confessar de duas maneiras. Uma maneira segundo o conhecimento, a palavra diz que eu preciso confessar meus pecados. Ou segundo a realidade interior, no qual nossa consciência é tocada. Se confessamos segundo o conhecimento, eu sei que eu preciso fazer isso, eu sei que eu preciso ser justo, eu não gosto de confusão, então eu confesso. Mas a sua consciência não é tocada de fato, não há arrependimento, não há lágrimas. Essa é uma confissão segundo o conhecimento, mas você pode confessar de acordo com a luz, a sua situação é exposta, e aí você tem esse clamor diante do Senhor. Ó Senhor, sua consciência é tocada, sua situação verdadeira é exposta a muito remorso, não tanto pelo que você fez, mas de fato pelo que você é. Senhor, eu fiz isso pelo que sou. Ó Senhor, eu preciso de Ti. Esse tipo de confissão. Você terá uma transação com o Senhor e será libertado. O irmão Lee disse, eu não ouso dizer que o Senhor não houve essa confissão segundo o conhecimento, mas ele também disse que isso não terá tanto efeito no crescimento em vida. Mas uma confissão segundo a luz te muda. Ó Senhor. Até mesmo isso, irmão, lhe disse o seguinte, Senhor, me perdoa por fofocar. Então você é tocado de fato. E aí, a próxima vez que você encontra a oportunidade para fofocar, a oportunidade sempre está lá. Você não será tão rápido em permitir que o maligno te influencie em soltar informação. Então, se você observa esses versículos que acabamos de ler, você tem pecados e injustiça. A luz expõe. As nossas ações talvez não foram pecaminosas, mas fomos injustos, enganamos um santo. Fomos injustos. Precisamos confessar. E essa confissão precisa tocar profundezas do nosso ser. E essa confissão nos transformará. Então esse assunto de pecados e as coisas injustas, tudo isso precisa da nossa confissão segundo a luz. 1 João 1,10 Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se estamos na comunhão da luz, estamos em tremor e temor, com a percepção que não temos somente o pecado, mas pecamos. Eu tenho o pecado que habita interiormente, e eu também peco. Então isso é uma situação difícil e complicada, mas de fato é bem simples. Diga amém, sim, eu tenho pecado, e permita que o Senhor te ilumine, e assim Ele aponta isso e aquilo, e você diz amém e confessa. Outra maneira de permanecer em Cristo. João nos dá essas maneiras que eu mencionei. Então a luz brilha e seguimos sobre esse brilhar da luz. E outra maneira nos encontramos no capítulo 2, no versículo 27. 1 João 2, 27. E quanto a vós, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine.
mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é mentira. O falar não é mentira. Ele não é mentira. E como ela vos ensinou, permanecei nele. Então, permanecer aqui é segundo o falar, segundo a unção interior. Sabemos que a unção é o mover do Espírito interiormente. Então, se você compara os dois capítulos, o capítulo 1 que acabamos de ler, os 10 versículos, e o capítulo 2 que estamos lendo. O capítulo 1 lida com falhas, erros, coisas negativas, mas o capítulo 2 é bem positivo. E a maioria das vezes, o que o Senhor fala? Ele diz não, não. Mas obedecemos ou não? Poucos obedecem. Talvez eu seja o pior, mas pelo menos o ministério nos mostra isso. Que a maioria das vezes o Senhor fala, não, não faz isso, não olhe isso, não veja isso, não. Vamos tentar entender essa unção. Então eu quero repetir o que o irmão Lee disse. Sem um conhecimento cabal da palavra, você não será capaz de entender bem o que a unção ensina. Então é por isso que lemos Deuteronômio 30 e eu li aquelas porções no início. Dar ouvidos à sua voz. E à medida que entramos na palavra, vamos ter a capacidade para entender e interpretar as coisas espirituais. Isso vai desenvolvendo. Então eu gostaria de ler algo que o irmão Lee disse, para que você não pense que isso surgiu da minha cabeça. Mas eu quero ler. Ele disse, me entristece que na restauração do Senhor nesses dias há tantos sinais de dissensão, divisão, soltura e leveza. Foi isso que ele disse. Tenho escrito aqui. Uma falsa liberdade infiltrou. E aí ele disse, e tudo isso são ofensas ao Senhor. Então eu te imploro que volte ao caminho da vida. É por isso que eu compartilhei com vocês aquelas porções no início. O irmão Lee disse, passe tempo na palavra todos os dias. E aí ele fala sobre correr a corrida e como você pode ser desqualificado saindo do caminho, como eu já mencionei isso no meu falar anterior. Ele disse, todos nós na restauração do Senhor devemos manter um padrão elevado. A menos que demos à restauração um nome ruim, seja estrito com a palavra. Só assim você pode chegar a entender o que a unção te ensina. E somente assim você pode permanecer nele. Essa porção me tocou bastante. A terceira maneira de permanecer é ser liberto de toda condenação. Romanos 8 diz que não há condenação. E Hebreus 10 diz, temos o nosso coração aspergido de uma má consciência, uma vez que o sangue é aplicado. Nosso coração é aspergido de uma má consciência. Então, esses 3 capítulos. Quais capítulos? Capítulos 1, 2 e 3 de 1 João. Então, eu vou ler agora 1 João 3, versículos 20 e 21. 1 João 3, 20 e 21. Porque se o nosso coração nos condenar, é porque Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Versículo 21. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Precisamos de confiança para nos achegar até Deus,
Mas se estamos sob condenação todo o tempo, de mim, eu fiz isso e aquilo, não vamos à sua palavra, não vamos permanecer, e se não permanecermos, não vamos ter a unção e não sabemos o que a palavra está falando, então seremos como em Oséias, um povo sem conhecimento. Por isso que eu gosto desses versículos em Oséias. Somos destruídos espiritualmente por causa da carência do conhecimento. Mas só podemos nos achegar se o nosso coração estiver liberto de toda condenação. Agora, são as maneiras práticas que eu compartilhei com respeito a permanecer nele. Agora eu espero que sejam úteis. Então, como eu fiz no meu compartilhar anterior, eu gostaria de dizer mais uma coisa com respeito à palavra. E é o seguinte, eu compartilhei isso com jovens durante uma conferência para universitários e usarei como exemplo Jeremias. Bem, estou abrindo aqui em Jeremias capítulo 46, Jeremias 46, só para te dar uma amostra e uma pequena dica de como a palavra pode se tornar viva para você e vencer o que o irmão Lee mencionou, o caos, a divisão, a dissensão, qualquer coisa assim, que essas coisas que se infiltraram. Isso me preocupa. Foi isso que ele disse. Então, o irmão Lee falou isso no final dos anos 70. Mas aqui o irmão Lee disse o seguinte: quando nos achegamos à palavra, temos todas as ferramentas para abrir a palavra. Temos a versão restauração, temos as notas de rodapé. Valorizem as notas. Muito do que eu falei estão nas notas. Valorizem esse ministério. Valorizem o ministério. Não deixe que ninguém tome o seu sustento, que é esse ministério. E esse ministério abre a palavra porque não entendemos. Eu compartilhei isso com os universitários durante a conferência para universitários algumas semanas atrás. Não queremos que nada tome a nossa maneira de entendermos e interpretarmos a palavra. Isso é Neemias 8, Esdras capítulo 8. Recomendo isso para a sua leitura. Valorize. Temos a versão restauração, as notas, as referências cruzadas, temos o ministério, os estudos vida, temos o falar atual, até mesmo agora entre os cooperadores, o falar tão suave, tão gratificante, tão desfrutável, e que também que nos lava, e não só nos lava, mas nos renova, e com renovar há um refrescar. É como uma avalanche de água fresca durante um dia quente nas Filipinas. Eu estive com vocês já várias vezes nas Filipinas e eles me falaram que só há 2 estações nas Filipinas, quente e muito quente. Quando eu fui pela primeira vez, achei que estava muito, muito quente. Mas de qualquer modo, durante esses dias quentes, precisamos de uma bebida refrescante. Onde está essa bebida? Na palavra, na palavra. Então, só como um pequeno exemplo de como podemos desfrutar a palavra. Precisamos ser regulados por várias coisas, mas compartilharei 3. Número 1. Precisamos interpretar a palavra pela palavra com a palavra. Uma porção das Escrituras precisa de outra porção. Você precisa de toda a Bíblia para entender e interpretar uma porção específica. Em Gênesis capítulo 2 tem a árvore da vida, mas precisamos de toda a Bíblia para interpretá-la. Então, para interpretar uma porção das Escrituras, você precisa de outras porções.
Número 2, você precisa ser restringido, limitado, governado, controlado pela economia eterna de Deus. Não tente interpretar qualquer coisa à parte dessa economia eterna. Lembrem-se da videira, a economia de Deus. Número 3, precisamos ser governados, restringidos, regulados pela nossa experiência como ramos na videira nessa economia. Tem que ser aplicável a nós hoje. Então, quando você lê porções do Antigo Testamento, precisa ser experienciável. Precisamos ser capazes de experimentarmos e aplicar a nós. Pelo menos esses 3 pontos. Tendo esses 3 pontos, olhem o versículo 46 em Jeremias 46, 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações. E há uma nota aqui na palavra nações, e eu não vou ler toda a nota, mas diz: os capítulos 46 a 51 tipificam 9 aspectos diferentes do mundo. E aí você segue lendo o primeiro aspecto no versículo 2, do capítulo 46, é o Egito. O segundo, no capítulo 47, versículo 1, os filisteus, você precisa ler a nota. O terceiro, em 48, versículo 1, é Moabe. Todos nos afetam, todos são nossa experiência hoje. São coisas que estão em nós, muitas coisas que estão em nós. 3, Moabe, capítulo 48 de Jeremias. Número 4, Moabe é bem significativo e uma porção longa aqui, todo o capítulo 48. E no capítulo 49, o quarto, Amon. E no versículo 7 é Edom. Então, número 4, Amon. 5, Edom. 6, no capítulo 49 de Jeremias. Versículo 23, Damasco. E no versículo 28 do capítulo 49, Quedar. E número 8, no capítulo 49 de Jeremias, é Elão. Você precisa ler a nota, tanta ajuda, e você leva isso ao Senhor. E o último, o primeiro foi o Egito, e o último é a Babilônia. No capítulo 50, versículo 1, Babilônia, você recebe tanta ajuda das notas e você leva ao Senhor, e aí você verá, ou a luz brilhará. E aí você toma o purificar do sangue. Esse sou eu, Senhor. Não para nos levar à introspecção, mas para permitir que o Senhor fale conosco, com respeito a algumas coisas que estão em nós, e permitir que Ele toque essas coisas. E uma vez que Ele toca, toda a liberdade, nos sentimos livres. Então, a alegria de entrar em tudo isso e ver tudo isso, mas há uma liberdade, porque agora o Senhor tem um caminho para nos tornar mais úteis, como nunca antes. E a nossa utilidade não é para a nossa própria glória, não é para nós mesmos. Nossa utilidade é para que o Senhor possa ter uma base para voltar à terra pela segunda vez. Amém. Eu acho que eu vou parar aqui e continuaremos semana após semana. Que o Senhor de fato nos introduz em uma maneira prática e nos mostre a maneira prática, que possamos experimentar essa maneira prática de permanecer na videira. Amém.